Atenção, Mochilink chamando. Vem comigo, Mochilink chamando ao vivo. Sandro Ivanovski está lá na garagem da empresa Transporte Cidade Verde. Durante a madrugada invadiram o pátio da empresa e botaram fogo nos ônibus. 6 ônibus destruídos. Não sobrou nada dos busão aí, hein, Sandro? Não sobrou nadinha, viu, Salsicha? Boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente está, inclusive, ao lado dos ônibus que queimaram. Olha só a imagem que a gente tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ônibus do transporte coletivo totalmente queimados nesse incêndio que começou por volta de 1h30 da madrugada de hoje, aqui na garagem da empresa Cidade Verde, em Sarandi. Já faz mais aí de 9 horas praticamente que os bombeiros trabalharam para combater esse fogo e a gente ainda consegue ver aqui em um dos veículos, ainda tem fumaça saindo aqui do local do pneu, onde ficava o pneu do ônibus, tamanha a intensidade do fogo desse incêndio que atingiu esses ônibus. A gente vai andar aqui para mostrar para vocês a situação em que esses carros ficaram. Tem um isolamento aqui, a gente não pode entrar, claro, né? Não está permitido o acesso da imprensa nesse local, está tudo isolado. Mas olha só como ficaram esses veículos. Não sobrou nada, não tem nada inteiro aqui nesses ônibus. Lataria, teto, os bancos, tudo foi consumido pelo fogo. Até o chão, que é de ferro, de aço também, acabou sendo consumido. A gente tem um monte de emaranhados aqui de ferro, de arame dos pneus também, que acabaram restando aí desses ônibus que acabaram incendiados, que foram todos queimados durante a madrugada de hoje. Esses ônibus que estão no meio aqui, principalmente esses 3 ônibus, são os que ficaram mais destruídos. Até o pessoal da perícia acredita que o incêndio tenha começado em um desses 3 veículos aqui, que estão no meio. Porque aqui nem lataria, não sobrou nada. Os 2 ônibus que estão mais nas laterais, nas pontas aqui, eles ainda ficaram com parte da lataria preservada. Mas claro, não tem como aproveitar de maneira alguma esses veículos porque ficaram completamente destruídos. Os bombeiros foram chamados, vieram até o local, várias equipes do Corpo de Bombeiros vieram até o local para fazer o combate a esse incêndio. Durante 2 horas aproximadamente eles trabalharam para fazer o controle das chamas e então se teve uma noção melhor do tamanho da destruição que aconteceu aqui na garagem da empresa Cidade Verde em Sarandi. E olha, gente, esse prejuízo só não foi maior porque bem aqui ao lado tinham vários ônibus estacionados. Algumas pessoas estavam trabalhando aqui na garagem, ao perceberem o incêndio, correram para cá, conseguiram levar esses ônibus para o outro lado do pátio da garagem e assim evitando um prejuízo maior. Claro que agora esses ônibus já voltaram para cá, já foram trazidos para cá, então se conseguiu preservar alguns veículos. Vou mostrar para vocês também, ó, aqui ao fundo tem uma parte de um alambrado que está quebrado. Também foi resultado aí do incêndio, sabe por quê? Porque aquele ônibus ali, que está estacionado, inclusive com a traseira já danificada, ele estava parado bem ao lado desses 6 veículos que estavam pegando fogo. Aí as pessoas correram, soltaram o freio de mão e o ônibus acabou descendo de ré, quebrando esse alambrado. Então, são 6 veículos queimados e mais um ônibus que a gente vê a lateral bem na janela do motorista, o Márcio vai mostrar pra gente, bem ali na janela do motorista, está parcialmente queimado. Ali o fogo chegou a atingir o veículo, mas com o trabalho dos funcionários aqui, que agiram rapidamente, conseguiram fazer com que esse ônibus não queimasse por inteiro. E evitando aí um prejuízo até maior aqui na garagem da empresa. Salsicha, a imagem que a gente tem aqui é tão impactante desses ônibus destruídos, queimados, que impressiona não só a gente, mas também os moradores de Sarandi. A todo momento tem gente vindo até o local para poder olhar, registrar, tirar fotos da destruição provocada por esse incêndio. A gente entrou em contato com a empresa está aguardando as investigações da polícia que já iniciaram. E as informações que os diretores nos passaram são as seguintes, que esses ônibus não têm seguro, nenhum deles estava segurado. Para poder repor esses ônibus, para que eles possam
poder colocar novamente veículos atendendo as linhas que ficaram prejudicadas por causa do incêndio, será necessário um investimento de R$2 milhões, ou seja, R$2 milhões para colocar novamente 6 ônibus rodando para fazer o transporte, que é o transporte metropolitano aqui entre Maringá, Sarandi e Paissandu. A empresa também informou que tem uma reserva técnica, então outros veículos vão ficar à disposição dessas linhas para poder, então, suprir a necessidade e não deixar a população sem o transporte coletivo. Então essas são as informações da empresa com relação a isso. Agora pela manhã, esteve aqui na garagem da empresa também a perícia da polícia. E eles fizeram um levantamento bem minucioso aqui para tentar descobrir o que teria provocado esse incêndio. Agora há pouco, a gente até acabou registrando isso, a perito que estava trabalhando aqui, o pessoal que estava fazendo esse levantamento, acabou encontrando, jogado num canto aqui da garagem, do pátio, um galão plástico. Esse galão foi recolhido pela perícia, claro que ainda vai se passar ainda por uma análise, uma avaliação, para saber se esse galão tem a ver com esse incêndio. Havia ali, eu até cheguei bem perto desse galão, tem um cheiro muito parecido com combustível, não dá para saber o que é, não dá para ter certeza se realmente é combustível, mas foi recolhido pelo pessoal da perícia, que vai ser avaliado, analisado, para ver se tem alguma relação com o início desse incêndio, né? O que a perícia também falou, viu, Sal? Está descartado, por enquanto, entre as possibilidades, o que teria provocado esse incêndio, está descartado a possibilidade de curto-circuito. De repente um dos ônibus aí deu um curto no motor e aí deu início ao incêndio. A perícia, por enquanto, já descarta essa possibilidade. Por quê? Porque esses 6 ônibus aqui, eles estavam parados desde o começo da greve, não estavam rodando e estavam até sem bateria. Portanto, não tinha condição de dar um curto, porque a bateria tinha arriado. Não tinha bateria, isso até foi um dos fatores que prejudicou para a retirada desses veículos, porque sem bateria não tinha como fazer funcionar o ônibus para tirar daqui. Então, a princípio, está descartada também essa possibilidade aí de ter sido a causa do incêndio um curto-circuito em um dos motores do veículo. Existe a suspeita, a polícia está investigando de que esse incêndio, Sal, tenha começado aí por ação humana, ou seja, um incêndio que pode ter sido criminoso, viu, Sal? A polícia está investigando essa possibilidade aí. Eu tenho certeza que foi criminoso. Não tinha bateria, não teve curto-circuito. Alguém entrou lá e botou fogo nos ônibus. Agora tem que descobrir quem foi que colocou fogo nos ônibus da garagem lá de Sarandi. Você continua para mim, continua aí, eu já coloco você novamente no ar. Coloca a imagem para mim, o momento do incêndio, vai. Olha aí, ó o fogaréu aí, ó. Alguém provavelmente invadiu a empresa para colocar fogo nos ônibus. Mas por qual interesse? Quem teria interesse de entrar na garagem da empresa Transporte Cidade Verde de Sarandi para destruir os ônibus? Quem teria a intenção? E eu chamo a atenção dos moradores aí da região vizinha. Foi por volta de mais ou menos 1h30 da manhã. Vê aí, você tem câmera, levanta aí, puxa as câmeras da tua casa. Você viu algum veículo suspeito passando? Sabe de alguém que poderia ter colocado fogo? Olha aí, ó, os veículos em chamas. O Corpo de Bombeiros de Sarandi e de Maringá foram para o local, mas quando chegou, os ônibus estavam tomados pelo fogo. E só não pegou fogo em mais ônibus, porque aquele homem que estava paralelo ali saiu. Soltaram ele e bateu lá embaixo na cerca, porque senão ia ter queimado muito mais ônibus no local. Olha o fogaréu que estava aí durante a madrugada. A polícia com certeza vai descobrir quem foi que colocou fogo nos ônibus.